Olha aí, pessoal, 56 carpas capim morreram aí, e são todas. Eram exatamente 56 que eu ainda tinha aqui. E mais duas húngaras. Húngaras a gente não sabe exatamente se tem mais ou não, porque elas estão com as tilápias, e as tilápias predam, principalmente porque cresceram mais, cresceram antes. As húngaras não desenvolveram tanto, eu no início não sabia. Como vieram no mesmo pacote, acabaram ficando juntas. Então hoje eu acredito que eu nem tenha mais húngara, talvez uma ou outra. Até essas aqui, na verdade, são até surpresa. Eu já conto como se eu não tivesse, porque como elas ficaram com as tilápias, a gente não vê ali, então raramente, ou de vez em quando, aparece uma ou outra. Então é isso, bola pra frente. Agora a gente vai, nos próximos dias, ter que ir atrás de mais peixes para colocar na caixa aqui, que eram das capim, e nessas aqui que eram dos pacus, que já estão vazias há bastante tempo. Na verdade estão com os cascudos apenas. É isso, um peixinho aí bastante resistente à temperatura, à situação aí de criação em aquaponia, mas não a produto químico. Chegamos ao terceiro dia da fatídica aplicação aqui do sulfato de cobre no sistema de aquaponia. Estão vendo aqui a caixa dos lambaris. Ontem eu retirei 37 mortos daqui. Dá pra ver que hoje já tem vários aí também, ó. Algumas fêmeas aparentemente com ovas, dessas que eu retirei ontem. Nas carpas capim de fato morreram todas. Morreram as 56, que era o número que eu tinha anotado. Mas depois apareceram mais algumas, acredito que tinha algumas a mais. Umas inclusive bem grandona, com 25 centímetros, as últimas que morreram. E ontem também os lambaris começaram a morrer. Eu vou retirar aí, totalizar, ver quantos mais morreram. Rapaziada, chegamos aqui ao quinto dia, desde que eu apliquei o sulfato de cobre na água. Últimos 2 dias, as tilápias estão naquela caixa ali. A gente não teve perda, elas voltaram a se alimentar com ração, inclusive, no terceiro dia. Ainda hoje estão comendo menos do que estavam antes da aplicação, então é sinal que ainda não voltaram ao normal. Carpas capim estão naquela outra caixa ali ao fundo, que foi a situação mais fatídica que a gente teve aqui. Pelas minhas anotações, eu teria ainda 56 antes, né? Antes da aplicação do sulfato de cobre. Morreram 69, ou seja, um número aí de 13, se eu não errei a conta, a mais do que eu teria. Então, a princípio, morreram todas. Foi a espécie aí mais afetada por esse produto químico aí na água. Mas ontem as tilápias, como eu falei, elas estão voltando à normalidade. Estão comendo bem menos ainda, como eu falei. Lambaris. Hoje eu coletei um morto que pulou aqui pro lado de fora. Esse fato dele pular é sinal de que algum problema a água ainda tem. Essa água ainda não está 100% adequada, com os parâmetros bons. E coletei um morto aqui próximo ao aguapé. Ontem também peguei um morto. Então, nesses 2 últimos dias são basicamente 2 mortos, né? Tirando esse que pulou. Um sinal de que a mortalidade está parando. Cascudos eu tenho 4 em cada caixa, não apareceu nenhum morto. Tilápia também não. Então, o principal afetado foram as carpas capim, que provavelmente eu não tenho mais. E lambaris, a gente perdeu no total 89. Pelas minhas anotações, eu deveria ter 252 aqui antes do problema, então eu devo ter ainda 163 lambaris. Vai demorar algum tempo para que essa água volte ao normal, para que os parâmetros dela fiquem bons novamente. Outro detalhe, eu medi, acho que faz uma meia hora, os parâmetros da água aqui, principalmente amônia e nitrito, que eu queria verificar. A amônia um pouquinho acima de 0,25
que isso significa? Eu estava com a amônia aqui praticamente zerada, desde a ciclagem, desde o final da ciclagem. Então significa que afetou sim as nossas colônias de bactérias nitrossomonas. Eu não acredito que tenha matado todas, porque se tivesse matado todas, eu acho que nesses 5 dias a amônia já teria subido mais. Em que pese as tilápias, que principalmente são as que mais se alimentam e mais geram resíduos aqui, terem se alimentado bem menos nesses dias, mas elas continuam defecando, e de 2 dias para cá começaram a comer, né? Um pouco menos ainda, é verdade. Então eu acredito que foram afetadas essas colônias, mas não fatalmente, não 100%. O nitrito deu zerado. Sinal pode ser de que essas colônias de bactérias Nitrobacter ainda não tenham sido afetadas, ou que esse prazo ainda está curto para a gente poder fazer essa análise. Eu vou continuar medindo esses parâmetros aí, pelo menos a cada 2, 3 dias, nesses dias pós-tragédia. Fora isso, a gente não vai tomar nenhuma medida, apenas continuar observando. Eu vou ter que repovoar meu sistema aqui, mas eu não vou fazer isso em menos de, pelo menos aí uns 2 meses, porque para ter certeza de fato que esse cobre não está mais na água. Nesse período, pós o ato imprudente de ter posto na água o cobre, eu estudei bem pouco ainda, é verdade, o assunto, mas uma das coisas que eu descobri é que esse cobre, esse sulfato de cobre, ele se acumula no sedimento. Então a tendência é que ele se acumule aí no fundo das caixas, junto com as fezes dos peixes, e acabe lá no decantador. Então uma medida que eu vou tomar, que eu normalmente não me preocupo muito em fazer assim, é retirar um pouco daquela água suja do decantador para molhar as plantas. Eu passo às vezes meses sem retirar a água lá, porque a ideia de um sistema de aquaponia, de reciclagem de água, é não fazer TPA mesmo. A gente ainda deve um vídeo específico sobre esse assunto, mas nesses dias aí, até para remover, para pouco a pouco a gente ir eliminando esse cobre da água, eu vou aí a cada 2, 3 dias também retirar um balde ou 2, pelo menos, lá do decantador, para a gente tentar dar uma purificada aí na água. Então vou acompanhar. Chegamos, pessoal, aí ao 7º dia, uma semana completou, desde que tomei a fatídica decisão aí de colocar o sulfato de cobre no sistema. Lambaris não morreram mais, começaram ou no 5º ou no 6º dia a comer novamente. As tilápias já no 3º dia já tinham voltado a se alimentar. Ainda hoje não estão se alimentando tanto as tilápias como os lambaris aí de uma forma normal, estão comendo menos ainda. Eu estou evitando também colocar ração em excesso, em razão de a nossa amônia aí na primeira medição pós-tragédia ter subido um pouquinho. Amanhã ou depois devo fazer mais uma medição para monitorar. Infelizmente também eu encontrei um cascudo morto. O cascudo eu encontrei exatamente aqui, ó. Deu um probleminha de entupimento ali, o nível da água subiu. Aí eu vim procurar o que poderia acontecer e encontrei ele aqui, ó. Exatamente nesse cano que liga o nosso decantador aqui ao filtro. Tinha algo entupindo ali e era um cascudo morto. Acredito que tenha sido exatamente em razão desse problema aí. O cascudo, a priori, ele não boia quando morre, então pode ser que não tenha morrido apenas um, pode ser que tenha morrido mais, mas eu não encontrei outros, a princípio apenas esse. Eu quero ver se nos próximos dias aí eu tiro um tempinho e tento dar uma passada com calma no passaguá no fundo das caixas, que se tiver algum morto aí provavelmente eu vou encontrar. Então esse foi o resultado aí da tragédia. Resolvi fazer o vídeo aí, postar, apesar de ser um assunto aí que a gente não gosta muito de falar, muitos até ficam com vergonha desse tipo de assunto, ou imaginando o que o pessoal aí vai imaginar, mas eu acho que é interessante para evitar aí que outras pessoas cometam o mesmo erro. Então, pessoal, acabei perdendo aí 90 lambaris, 89, 90 lambaris, 70 carpas capim, que era mais do que eu achava que eu tinha. Pela minha conta eu devia ter um pouco menos de 60, mas vieram algumas a mais. E pelo menos aí um cascudo, que foi o que a gente conseguiu contabilizar até hoje. Isso representa quase metade da nossa massa de peixes que a gente tinha aqui. Eu estou ainda com um pouco mais de 160 lambaris aqui.
voltaram a comer um pouquinho ontem, então acredito que podem não morrer mais. As tilápias não sofreram. E aí um alerta, uma conclusão até interessante que eu cheguei com relação às tilápias, talvez foi isso que aconteceu no caso aí dos colegas, porque tilápia, vocês sabem que é o peixe aí mais criado em caixa d'água aí por robistas no quintal de casa. Normalmente quem tem um sisteminha pequeno, uma caixa, é tilápia o peixe que tem lá. As minhas tilápias aqui, as maiores, eu acredito que talvez tenha uma ou outra aí com 500 gramas, 400, 500 gramas as maiores. Eu devo fazer a biometria aí que eu estou devendo, inclusive há muito tempo, nos próximos dias, mas eu imagino que mais que isso aí não tem. E tem algumas menores, aí eu acredito que 200 a 500 gramas seja a média das minhas tilápias aqui. E não morreu nenhuma. Então, de repente, os colegas aí que indicaram fazer esse tipo de tratamento, que mostraram como fazer, pode ser que tinham apenas tilápia no seu sistema. E as tilápias sofreram, como eu falei, ficaram uns 3 dias sem comer, mas não morreu. Não morreu nenhum. Bem diferente das carpas, que mostrou aí ser um peixe bem intolerante a esse metal pesado aí na água. Um acréscimo aqui também, pessoal, eu perdi 2 carpas húngaras que eu tinha ainda aqui no sistema. Uma em cada caixa, uma ainda estava aqui com as tilápias, umas ali com as carpas com as capim. Um outro detalhe é que se utiliza esse metal aí, o cobre, para matar invertebrados, então peixes menores, de massa menor, consequentemente sofrem mais. No caso das carpas capim, eu cheguei a pegar umas ali de 25 centímetros aproximadamente, não eram muitas, eram 2 ou 3 nesse tamanho, vocês não viram aí na sequência porque eu não filmei, foi as últimas que morreram. Então é sinal que a carpa capim, e eu acredito que a húngara também, talvez seja um problema da carpa, ela é intolerante mesmo ao cobre na água, independente do tamanho. Os lambaris morreram aí de um porte, eu não pesei, mas eu acredito que um porte médio aí de um lambari adulto, não tinha nenhum assim muito grande, alguns menorzinhos, outros aí de um porte médio. Como morreu 1/3, dá para dizer que é um peixe aí parcialmente tolerante. E os cascudos que eu ainda vou confirmar aí na sequência e aí atualizo para você se teve mais morte ou não. Um outro detalhe, foi uma situação que eu considerei, foi o único problema que passou assim na minha cabeça naqueles 10 minutos que eu tomei a decisão de aplicar o produto aí, com relação às bactérias nitrificantes. Chegou a passar na minha cabeça a hipótese delas morrerem. Posteriormente eu pesquisei 1 ou 2 artigos que eu li, mas aí eu já tinha feito a tragédia aqui. E de fato, o sulfato de cobre é utilizado, inclusive, para controle de algumas doenças dos peixes. E essas doenças dos peixes são causadas aí por fungos ou bactérias. Então ele também tem essa utilização na cultura, né, na criação de peixes, como tratamento de doenças. Como mata as bactérias do mal, vamos colocar assim, provavelmente mataria as do bem também, né, que são as nossas bactérias nitrificantes aí. Como eu falei aí na sequência do vídeo, a minha amônia começou a subir. Eu ainda vou fazer um acompanhamento aí, atualizo depois para você se vai desequilibrar o sistema todo aqui, se realmente matou a maior parte das bactérias ou não. Isso a gente vai ter uma ideia baseada principalmente nos parâmetros de amônia e de nitrito, que a gente vai acompanhar nos próximos dias. Fazia tempo, inclusive, que eu não acompanhava com frequência, porque já estava estabilizado o meu sistema aí há bastante tempo. Então é isso, pessoal. Espero que a minha experiência aí sirva. Caso você chegou a esse vídeo com essa ideia de colocar esse tipo de metal aí no teu sistema, pense bem, estude, não faça como eu, né, tomar essa decisão aí de uma forma precipitada. Considere bem a questão do que vai afetar a biologia do seu sistema, principalmente se você tem aquaponia, né, porque a gente precisa das bactérias para fazer o processo aí de nitrificação, o ciclo de nitrogênio, e o tamanho também e as espécies de peixe que você tem, porque tem algumas espécies que de fato não toleram aí esse excesso de metal pesado na água. De minha parte, a partir de agora eu vou ficar pelo menos um mês aí com o que sobrou aqui dos peixes. Eu sei que as minhas hortaliças aqui vão sofrer. A gente está numa época aqui que a gente está com bem poucas hortaliças já em porte maior. Ó. Algumas acelgas ali, vermelha, amarela, já em fase final. Cebolinha aqui também. A maior parte ainda são mudinhas. Ó. Pode ser que eu perca bastante dessas plantas aqui.
Mas a gente vai agora passo a passo, dar uma equilibrada aí, verificar se o sistema vai desequilibrar, se não vai. Vamos aos poucos, retomando e tentar, de agora em diante, fazer a coisa certa. Agradeço por ter assistido mais esse vídeo. Um grande abraço e até o próximo.